Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 31. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Só quero reforçar aqui, o pastor Marcos falou a respeito da escola bíblica. Dentro de tudo isso que eu estou falando, se você não tiver mínimo de uma base bíblica, vai ser complicado de você falar com as pessoas. Então, faça um esforço. Talvez você não consiga vir todas as quintas-feiras, mas 2 pelo menos, você consegue. Faça um esforço, principalmente os obreiros da nossa casa. Nós precisamos ouvir, precisamos saber da palavra do Senhor, ok? Então, faça esse esforço para estar. Eu estou dando aula, eu, o pastor Marcos e o diácono Gustavo, a gente ministra as aulas toda quinta-feira. Então, faça um esforço, participe da escola bíblica, venha aprender a palavra do Senhor, são aulas riquíssimas. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31, é um diálogo de Jesus ali com os discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém. Só até aí. Nós sabemos que tudo que nós fazemos e vivemos, e a nossa vida é uma trajetória de escolhas. E as oportunidades, elas passam na nossa frente todo momento. Todo momento as oportunidades estão passando na nossa frente. Sejam elas boas, sejam elas ruins. E cabe a nós escolher qual delas nós queremos para a nossa vida. E isso ocorre em todas as áreas da nossa vida. Então é importante que a gente saiba escolher aquilo que é bom para nós. Esse texto que nós lemos, essa perícope aqui, esse trecho que nós lemos, fala de um diálogo que Jesus teve com os seus discípulos. Veja que interessante aqui no capítulo 26, esse diálogo é logo após a administração da ceia, da última ceia que o Senhor Jesus ministra com os seus discípulos. E nesse instante aqui o Senhor começa a falar para eles assim: olha, é necessário que eu morra, que eu vá para a cruz, mas quando isso acontecer, todos vocês vão se dispersar, ninguém ficará comigo. E Pedro, ele retruca ali o Senhor Jesus, falando para o Senhor Jesus: ainda que todos te abandonem, eu, Pedro, nunca vou te abandonar. Veja que ele fala categoricamente, né? Ele fala: Senhor, pode acontecer o que for, mas eu não vou fazer isso. Mas Jesus, ele fala, né? Ele fala assim: mas a palavra diz, os profetas disseram, né? Zacarias capítulo 13, no versículo 7, ele falou, que Jesus disse aqui, essa palavra de Jesus foi o que Zacarias falou, né? Ainda esta noite vocês, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Zacarias já tinha profetizado, e Jesus menciona essa profecia agora, mas Pedro fala assim: jamais, Senhor, isso vai acontecer. E o personagem que se destaca nesse trecho aqui
é justamente Pedro. Pedro, aquele que foi chamado por Jesus, Pedro que tinha um destaque ali junto dos seus discípulos, entre os discípulos, e utilizando esse exemplo de Pedro, trazendo esse texto, eu quero colocar mais 3 personagens aqui, para a gente ministrar a respeito desses acontecimentos, e se eu tivesse que colocar um título nessa mensagem, eu colocaria A Cruz e 4 Caminhos, porque esses 4 personagens aqui, incluindo Pedro, vocês vão ver que eles têm um relacionamento com a cruz de Cristo. Então, utilizando esse exemplo de Pedro, nós vamos falar de mais 3 personagens, e todos esses personagens estão ligados de alguma maneira com a cruz de Cristo. Primeiro personagem, Judas. E aí, conforme eu vou falando, talvez, e eu tenho certeza disso, que algum desses personagens a gente se encaixa ou se iguala em alguns detalhes com algum deles. Para falar de Judas, nós temos que nos perguntar: qual é a motivação que você tem de seguir Jesus? Qual é a sua motivação? Porque nós não sabemos exatamente qual foi o motivo que levou Judas a negar a Jesus. E aí a gente se pergunta, qual era a motivação de Judas para seguir Jesus? Judas foi escolhido por Jesus. Judas não caiu de paraquedas. Talvez você fale assim: pastor, mas ele tinha que cumprir isso que foi feito. Ok, você pode pensar assim, mas todos nós temos uma escolha. Todos nós temos uma escolha. E Judas, ele teve um momento dele de escolha. Então, a motivação dele era totalmente contrária dos outros discípulos. Veja que, como é importante nós nos achegarmos a Jesus de uma maneira sincera e única. Porque quando a gente olha para os atos, as atitudes de Judas, a gente vê que ele caminhava com Jesus, andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Porque aquele que conhece e caminha, não larga Jesus por nada. Qual é a sua motivação de seguir a Jesus? A sua motivação de seguir a Jesus é que Ele possa te dar algo? A motivação que você segue a Jesus é porque Ele pode te fazer uma pessoa feliz? Ou a sua motivação de andar por Jesus é porque a salvação está nele? Veja que quando nós temos a motivação de entender que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nada faz com que a gente saia da presença dele. Se você tem uma outra motivação, se essa motivação não acontecer, você não vai seguir mais a Jesus. Você não vai querer mais estar aonde o povo de Deus está reunido para aclamar o nome do Senhor Jesus. Mas se a sua motivação foi porque Ele morreu na cruz por você, e Ele pagou um alto preço por você, você não vai querer largar desse Jesus. Você vai querer caminhar com Ele. Então, Judas era um dos escolhidos de Jesus, e ele era encarregado das finanças, como diz em João capítulo 12, versículo 6, diz assim, quando ali nesse episódio aqui, quando Maria joga o perfume nos pés de Jesus, enxuga com os cabelos ali, depois eles têm um diálogo, lá em João diz assim, e ele não falou isso, né, que Judas lança uma palavra porque esse desperdício, ele não falou isso por interesse pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar
o que nela era colocado. Veja que a motivação dele de seguir a Jesus não era de ter um relacionamento com Cristo. As atitudes de Judas deram legalidade para que Satanás agisse sobre a vida dele. E esse é um ponto muito importante. Que através de Judas nós aprendemos o quê? Que você pode dar legalidade para que o inimigo atue sobre a sua vida. Sabia disso? Através das suas atitudes, da sua intenção, da sua motivação, é dada uma legalidade para que Satanás haja sobre a sua vida. Veja bem, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Então, presta atenção, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. Veja que interessante aqui. Qual era a motivação de Judas? Não era o dinheiro? Os sacerdotes procuravam um meio de prender Jesus. Eles poderiam usar de outro artifício. Só que, olha que interessante, então Satanás entrou em Judas, porque ele já estava dando uma legalidade através do dinheiro, porque era ligado ao dinheiro, ele roubava. Então Satanás age na legalidade que foi dada. Então, quando ele vai até, os sacerdotes vão até ele, oferece o quê? Dinheiro. Naquilo que ele deu legalidade para Satanás. E Satanás agiu na vida dele, usou a vida dele. Versículo 5, a proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Agora, Satanás ele é tão sujo, que ele oferece algo para a pessoa, e quando a pessoa está no buraco, ele mostra para a pessoa que está no buraco. Porque o que aconteceu depois, quando Jesus foi preso? O que Judas fez? Ele não foi devolver as moedas? Porque Satanás sopra no ouvido dele. Lógico, não está escrito, mas olha o que você fez. Você viu o que você fez? Você viu que você entregou o mestre? Você viu a coisa errada que você fez? Porque ele é acusador. Então, através da brecha, da legalidade que Judas abriu sobre a vida dele, Satanás agiu e levou ele ao suicídio. E levou ele ao inferno. Qual a motivação que você tem de seguir a Jesus? Será que em algum ponto da nossa vida nós não estamos dando legalidade para que Satanás haja? Na vida dos casais, aonde que Satanás vai ter legalidade? Quando você desonra o seu marido, quando você desonra a sua esposa, quando você começa a falar do seu marido para outras mulheres, começa a falar da sua esposa para outros homens. Isso acontece, está aqui o pastor Wagner, o pastor Ali, que lidam muito com os casais. Isso acontece. Isso acontece. Aonde foi que a gente estava aqui? A gente estava a gente foi para
apartamento da minha cunhada, e teve um dia que a gente não foi para a praia, mas a gente estava na piscina, aí tinha duas mulheres, já para senhoras ali, e elas estavam descendo a lenha nos maridos. Eu olhava para a Ângela, a Ângela olhava para mim. Estava falando com a Ângela. Legalidade. Elas estavam dando legalidade para que o inimigo agisse no casamento delas. Vocês estão entendendo? Então, agora, veja que o ato de Jesus na cruz de salvação não alcançou, e era para ele também, era para Judas, mas Judas decidiu que a cruz não seria suficiente para ele. Então, ele não experimentou, nós experimentamos o sacrifício da cruz. Eu e você experimentamos o valor da cruz do Calvário, Jesus Cristo morrendo na cruz, mas Judas não experimentou, porque a motivação e a legalidade que ele deu tirou ele do caminho da cruz. João 17:12 assim: enquanto estavam com eles, eu os protegi, a palavra do Senhor Jesus, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja que Judas, ele não teve a que os outros discípulos tiveram. Todos receberam a mesma palavra, todos tiveram o mesmo ensinamento, mas Judas decidiu não seguir o caminho da cruz. Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação? É interessante que Judas, ele andou com Jesus, mas não experimentou da graça do Senhor Jesus. Porque a graça, ela é de graça. A graça, ela alcança todos. Mas se eu não quero, eu não recebo. Qual é a nossa atitude? Então nós somos seguidores dignos de sermos chamados discípulos de Jesus? Pensa aí. Pensa aí. Todos nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus. Somos dignos de ser chamados discípulos de Jesus? Qual está sendo a minha motivação de seguir a Jesus? Por que eu falo que eu sou cristão? Por que eu falo que eu amo a Jesus? Por quê? Então que a gente possa ter esse exemplo, para que a gente encaminhe a nossa motivação somente em Cristo Jesus. Segundo personagem, Pilatos. Naquela época, naquele tempo ali de Jesus, a sentença ali de morte de uma pessoa, ela tinha que ser autorizada por um encarregado de uma província, de um distrito. E Pôncio Pilatos, ele era encarregado dessa província. Então, todo ato, toda a ação de morte de uma pessoa tinha que passar por ele. O relacionamento de Pilatos com os judeus sempre foi algo muito estremecido, eles não se davam. Lógico, Roma com os judeus não se dava. Então, e Pilatos, por muitas outras ocasiões, ele se chegou num tempo ali naquele momento que ele Obrigado. Então Pilatos chega num momento de muita confusão e constrangimento diante dos judeus. E aqui é um episódio muito interessante, porque é lógico, a palavra de Deus ia se cumprir, Jesus teria que ir para a cruz.
Mas aquele ato de Jesus ir para a cruz estava nas mãos agora de Pilatos. A decisão era dele. Pilatos tinha que tomar uma decisão para que Jesus fosse liberto e não fosse para a cruz. O que nós aprendemos aqui com Pilatos? Nós aprendemos que o nosso envolvimento com Jesus não pode ser de ocasiões. O relacionamento de Pilatos com os judeus sempre foi tumultuoso e com muitos momentos de constrangimento. Então, o ato de Pilatos, ou melhor dizendo, para Pilatos nunca houve dúvida que Jesus não era culpado. Nunca houve. Por 3 vezes, Pilatos disse: eu não vejo culpa nesse homem. Mas ele era pressionado para tomar atitude a favor dos judeus. E quando ele diz àquele povo: a quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Veja que Pilatos lava suas mãos. Aqui é claramente aquela pessoa que ela tem vergonha de falar que é cristão. Aquela pessoa que no meio da onde ela vive, ela tem vergonha de falar que é cristão. Não, peraí. Eu sou cristão, mas assim, não sou fanático, né? A pessoa usa essa palavra. Em João 18, 38 e 39, diz assim, ó, palavras de Pilatos, que na verdade, perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Aí ele segue dizendo e coloca a proposta: Jesus ou Barrabás? Por medo de perder a sua posição. Muitos escondem que é cristão porque tem medo de perder o cargo, tem medo de perder o prestígio. Sabiam disso? Muitas pessoas não falam que é crente, porque se eu falar que sou crente, as pessoas, o que meu chefe vai pensar de mim? Será que as pessoas vão continuar falando comigo? Nós agimos. Você sabia que muitas vezes nós temos a mesma humanidade de Pilatos, de esconder a nossa identidade? Sabia que quando você aceita a Jesus como Salvador, você é selado, você tem uma nova identidade? E quando nós agimos como Pilatos, nós estamos omitindo a identidade que foi nos dada. Nós estamos omitindo. E se chegasse para você e falasse assim: ou você deixa de ir na igreja, ou você vai perder o seu cargo no trabalho, o que você faria se falasse isso para você? Ou se na roda daqueles amigos que você conhece há anos, falasse assim para você: ó, ou você para com esse negócio de crente, ou você não anda mais com a gente, o que você faria? Você sabe que falar aqui agora é muito fácil, que a gente faria. Mas no momento de tomar a decisão, aí é que a gente vê se nós somos discípulos ou nós somos Pilatos. Quantas vezes nós já ouvimos
mulheres falam assim: meu marido, ele me deixava ir na igreja quando nós namorávamos, éramos noivos, mas depois que nós casamos, ele disse: ou eu ou Jesus. O que você faria no lugar desse? Se a sua esposa chegasse para você, ou você larga desse Jesus ou acaba o nosso casamento, o que você faria? Mais uma vez, você ganha muito dinheiro com o cliente. O cliente é o que gira a sua empresa, gira o seu negócio, e o cliente virasse para você e falasse: agora que eu fiquei sabendo que você é crente, acho que vai ser meio difícil a gente fazer negócio. O que você faria? Falar aqui agora é fácil, mas na hora que mexe com as suas emoções, com o seu bolso, talvez com a sua família, aí a gente percebe se nós somos cristãos verdadeiros ou nós somos Pilatos. Quem nós somos nessa história? Veja que a decisão de Pilatos, envolvia a cruz também. Pilatos também não foi salvo. E é interessante que a esposa dele disse para ele: olha, não mexe com ele. Eu tive um sonho. Não mexe com ele. Que julgamento fazemos de Jesus? Que ali envolvia um julgamento. Que julgamento nós fazemos de Jesus? Veja que são personagens que nos levam a refletir. A reflexão de quem nós somos nesse contexto todo de cristão. Terceiro personagem, Pedro. 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 Olhando para Pedro, quando eu coloquei esse texto para a gente ter uma base, mas quando eu estava lendo e vendo sobre Pedro, eu enxerguei ali um amor tão explícito de Deus, e esse amor que nos alcançou, um amor tão grande, que quando você olha a história de Pedro, você fala assim: somente um amor muito grande para aguentar um homem desse, para resgatar um homem desse. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Isso aqui eu acho tremendo. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles não tiveram dúvida. Ao ser chamado por Jesus, a vida de Pedro jamais foi a mesma. Um simples pescador se transforma numa nova pessoa, com novos objetivos e prioridades. Quem foi alcançado por Jesus aqui? Oh, glória a Deus. Aquela pessoa não existe mais, tá? Se você está em Cristo, é novos objetivos, novas prioridades. Se as suas prioridades e objetivos continuam os mesmos de quando você andava no mundo, você não entendeu o que é andar com Jesus. Você não entendeu o que é um chamado de Jesus. O Senhor não vai mudar a sua personalidade. A personalidade truncosa de Pedro continuou, mas o caráter foi transformado.
O objetivo de Pedro agora era outro. Era seguir aquele que entendia que era filho de Deus. Porque e aqui a gente viu que quando Jesus perguntou: ei, quem estão dizendo por aí quem eu sou? Uns falam que é Elias, outros. Mas Pedro falou assim: tu és o filho do Deus vivo. Ele sabia quem ele estava seguindo. E quando ele sabe, e quando ele tem essa certeza, os seus objetivos e prioridades mudam. Quais são as suas prioridades hoje? Quais são os seus objetivos hoje? Eles não podem ser terrenos. Eles não podem ser terrenos. Porque se são terrenos, não são de Deus. Porque as coisas terrenas, elas são acrescentadas à nossa vida, mediante a sua fé e a sua caminhada com Cristo. Quais são as suas prioridades? Se a sua prioridade, em primeiro lugar, é adorar, honrar a Deus, você está no caminho certo. Aleluia. E é interessante que, quando ele começa a caminhar com Jesus, ele não se torna uma pessoa perfeita. Ele nunca deixou de ser Simão Pedro. Ele continuou sendo Pedro. Mas agora ele era um escolhido. No versículo 33 que nós lemos, diz assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Vê que ele continua o mesmo. Jesus respondeu: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Fiquei imaginando esse diálogo de Jesus com Pedro. Acho que Jesus pensava assim: esse é o meu Pedro, não é? E Pedro declamou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Aí eu fiquei pensando, é interessante que Pedro, ele nunca deixou de seguir Jesus, mesmo com as suas lutas, com as suas falhas, porque é claramente o que nós passamos. Nós não somos perfeitos, nós vamos continuar falhando, mas não podemos deixar de seguir. Ele não deixou de seguir Jesus. E é interessante que eu fiquei pensando, pastor Wagner, eu falei assim: poxa, mas ele traiu Jesus. Mas mesmo no momento da traição, o que ele estava fazendo? Ele estava seguindo Jesus. Tudo bem, nós entendemos que ele negou Jesus 3 vezes ali, mas ele estava seguindo, ele estava indo, ele queria ver o que ia acontecer. Aconteceu aquilo que Jesus falou que ele ia negar, mas ele estava ali seguindo. Agora, Pedro também conheceu a graça do Pai. Aleluia. Isso que eu acho mais lindo. Pedro falou todas essas coisas. Pedro chegou um momento que ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus vivo, e logo em seguida o Senhor Jesus repreende dele, dizendo assim: vai para trás de mim, Satanás. No mesmo instante, e Pedro ali nega Jesus. Pedro faz o que ele faz, ele tira a espada, arranca a orelha de Malco e faz tudo isso, mas Pedro conheceu a graça. Oh meu Deus, nós vamos falhar, porque somos pecadores, mas não se afaste de Cristo. Jesus olha aqui, o coração. Quando o Senhor Jesus, ele olha o coração de Judas, ele vê um coração contaminado. Mas quando ele olha o coração de Pedro, ele vê um coração arrependido. Quando Jesus olha para o coração de Judas, ele vê um coração cheio de remorso. Mas quando ele olha para o coração de Pedro, ele vê um coração contrito, quebrantado.
Pedro sabia o que ele fez, falou assim: eu neguei o meu Jesus, aquele que falou que ia morrer, e ele morreu, e ele ressuscitou. Mas a graça de Deus nos alcança, e a graça de Deus alcançou Pedro de uma maneira tão grande, que aí esse texto que eu amo, esse texto aqui, está em João capítulo 21, a partir do versículo 15, que Pedro conhece a graça extraordinária de Deus, naquele diálogo de que Jesus aparece na praia, e Jesus e os homens, e eles estão aí ao longe ali, e João falava para Pedro: peraí, mas não é o mestre que está lá não? Aí Pedro reconhece, ele pula na água, ele vai nadando, ele chega, e Jesus antes pergunta: vocês têm aí alguma coisa que dá para mim comer? Quando ele chega, Jesus já estava com um peixe na brasa, e Jesus dá o alimento para eles. Jesus tem um diálogo com eles. João 21, capítulo 21, versículo 15. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Meu Deus, meu Deus, se vocês soubessem a profundidade que tem esse diálogo aqui. Esse diálogo aqui estava restaurando uma pessoa que estava totalmente quebrada. Esse diálogo aqui estava levantando aquele que seria um dos mais eloquentes na palavra do Senhor. E ele continua aqui: filho de Simão, João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Olha como Jesus começa a resgatar. Talvez Pedro estava naquele momento assim, e ele sim, ele voltou para a pesca, ele falou: acabou tudo, eu neguei meu Jesus, eu não tenho mais direito a nada. Ele volta a pescar, mas aqui o Senhor falou assim: olha, aquilo para que eu te chamei, mais do que você tinha antes, agora eu estou te capacitando, Pedro. Porque Jesus começa a dar responsabilidades a Pedro agora. Vai e cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ah, Deus. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aleluia. O Senhor nunca te abandona. Quando você pensa que está caído, mas se você tem um coração contrito, o Senhor vai te honrar. Ele começa a te honrar. O que o Senhor estava fazendo aqui é levantando Pedro e honrando ele. Aleluia. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Ah, Pedro não aguentou. Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez. Veja bem, aqui não é uma mágoa de ficar triste com Jesus, falar: pô, Jesus não está acreditando em mim, não. Deixa eu falar uma coisa aqui: o amor de Deus nos constrange. Aleluia. O Senhor estava passando um bálsamo nas feridas de Pedro. Era necessário, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, era necessário que ele confirmasse 3 vezes, porque eram 3 feridas, e o Senhor precisava tratar dessas feridas. Aleluia. Jesus cuida das suas feridas. Não é nada na sua vida emocional que o Senhor não possa curar.
Eu não sei se você tem alguma ferida emocional na sua vida, mas a graça do Senhor Jesus está te alcançando nesse momento. Aleluia. É essa graça que vê um coração contrito, um coração quebrado, é essa graça que nos alcança. Então, pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes. Aqui Pedro, ele fala assim: Senhor, eu entendo agora tudo ficou desvendado, porque ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tudo é teu, tudo vem de teu, tudo, o Senhor está no controle de tudo, a minha vida é tua, aleluia, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E Jesus reafirma o ministério de Pedro: cuide das minhas ovelhas, aleluia. E aí quando você vai seguindo aqui, você entra ali em Atos, você vê que o Senhor diz para eles: fiquem em Jerusalém, e ali vem o dia de Pentecostes, e logo em seguida Pedro se levanta ministrando a palavra, e mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. É assim que Jesus faz, é assim que Jesus faz. Veja que a cruz, não é? Mais um que estava no caminho da cruz, e ele foi cuidado, ele foi tratado, e ele foi restaurado. Receba essa palavra e seja restaurado em nome de Jesus. Eu não sei no seu ministério, na sua vida emocional, sentimental, eu não sei se algo precisa ser restaurado, mas essa graça que alcançou Pedro, ela está disponível ainda hoje, para restaurar a minha vida e restaurar a sua vida. Porque aquele que entende o poder do sacrifício de Jesus na cruz, ele é totalmente transformado. O Senhor te tirou de um lugar e te colocou num lugar para que você seja testemunha dele. Amém? E o quarto personagem, para a gente não se alongar, não poderia deixar falar desse homem aqui, o ladrão da cruz. É aquele que não merecia. Ele não merecia e ele não podia fazer nada. Na posição que ele estava, ele não tinha como fazer. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que obras que aquele homem tinha feito para receber a salvação? Nenhuma. Somente a graça nos basta. Aquele homem estava junto de Jesus na cruz, e quando ele vê aquelas pessoas atacarem Jesus: você não é o filho de Deus? Você não falou que derrubaria o templo e em 3 dias ia erguer ele? E agora você mesmo não consegue se salvar? Salva nós também, desce daí. E esse homem aqui, que a palavra não cita quem é, não fala nome, não, ele repreende o seu amigo e diz assim: peraí, você está louco? Eu e você merecemos estar aqui, nós somos culpados e nós merecemos estar aqui, mas ele, que culpa ele tem? O que ele fez? Oh meu Deus, o que ele fez para merecer a cruz? E aí que eu acho tão interessante, que nós devemos nos espelhar. Ele fecha os seus ouvidos para o mundo, ele fecha os seus ouvidos para as acusações que estavam sendo
há feridas ali para Jesus. Ele fecha seus ouvidos, ele não quer saber de mais nada, ele não quer saber se aquele soldado estava insultando Jesus, se o amigo dele estava insultando Jesus, ele não queria saber de mais nada, ele só queria saber de uma coisa. Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no céu. Aleluia. Jesus viu ali um coração contrito, sincero. Ele sabia, ele reconheceu quem é que estava do lado dele. E Jesus diz o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Graça, isso é graça. Graça imerecida. A graça é você receber algo que você não merece. Nós merecíamos ir para o céu? Não. Nós merecíamos aqueles escravos que foram colocados nas mãos de Jesus. Nós merecíamos aquelas chicotadas. Nós merecíamos. Nós merecíamos aquela coroa de espinho. Mas Ele não permitiu. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez cordeiro em nosso lugar. Aleluia. E eu concluo a palavra dizendo: de uma forma ou de outra, esses homens têm um significado com a cruz. Fomos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Os nossos pecados foram pregados na cruz. A morte de Cristo nos salvou e nos reconciliou. Aleluia. Que você possa reconhecer quem é Jesus. Que você possa seguir a Jesus, talvez de uma maneira diferente de como você serviu até hoje. Porque as situações do dia a dia nos afastam de Jesus. As situações do dia a dia muitas vezes nos levam para longe de Jesus. E a gente deixa de orar, a gente deixa de meditar, a gente deixa de ler a palavra do Senhor, porque talvez outras coisas são mais importantes. Mas quando você descobrir que o mais importante é andar com Jesus, você vai sentir o que é graça, você vai reconhecer o que é a mão do Senhor trabalhando ao seu favor. Então, que nessa manhã que nós nos sentamos à mesa, que você possa reconhecer realmente quem é esse Jesus que você segue. Qual o significado da cruz na sua vida? O caminho de Jesus até a cruz, o que significa para você? Aleluia. Para mim significa salvação. E eu só tenho uma coisa a fazer: exaltar esse Deus e honrar o nome dele. Amém? Então que nesta manhã você declare o seu amor a Jesus. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, você que está me assistindo, e você quer receber essa graça, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Diga: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Você pode se manifestar aí no chat, você pode comentar, você pode procurar uma igreja perto da sua casa, mas não deixe de caminhar com Jesus, porque só Ele salva, só Ele cura, só Ele leva para o céu. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.